Olá, meu nome é Camila Adolfo Pompeu, tenho 17 anos e moro numa cidade chamada José Bonifácio, no interior de São Paulo. Bom, a minha relação com os estudos, desde pequenininha, sempre foi de esforço, porque eu sempre queria ir atrás de tudo, estar participando de tudo. Então eu não deixava passar tarefa, eu fazia as coisas, queria ir na lousa. Então eu sempre tive essa coisa de estar sempre me esforçando para que desse tudo certo. No ensino médio, eu continuei sendo a mesma pessoa que eu era de pequena. Eu continuei sendo esforçada e querendo que desse tudo certo. Eu participava de tudo, então não deixava tarefa para trás, sem advertências. Então, eu sempre fui assim. No ensino médio, eu fiz na rede SESI, eu estudei lá desde o ensino fundamental. E hoje eu vou cursar História e eu sempre pensei em ser professora. Só que eu não tinha ideia do que. Então eu pensava, meu Deus, que matéria eu me encaixaria para ser professora? Então era uma hipótese fora de questão. Eu optei por fazer jornalismo, só que aí entrou uma professora lá no SESI, ela dava aula de história, e eu comecei a me apaixonar pela matéria. Eu comecei a gostar muito, eu fazia resumo para as provas, eu explicava para os alunos, para o pessoal, a matéria, para quem não entendia. Então eu comecei a me apaixonar tanto, eu falei, eu vou fazer história, eu quero ser professora de história. E todo mundo falava, nossa, mas você vai ser professora, é isso que você quer para sua vida, não tem retorno financeiro. Mas eu falava assim, não é isso. Eu quero fazer isso porque eu quero ser feliz. Era a única coisa que eu me encaixava. Então foi por isso que eu escolhi fazer história. Os meus pais sempre me apoiaram, a minha mãe principalmente, ela sempre falava, no começo ela não queria muito, mas ela sempre falava, vai e faz o que vai te fazer feliz. Então, hoje eu tenho apoio da minha família, dos meus pais, e isso é muito importante, claro. Eu fui aprovada na UFTM, e quando eu vi lá que meu nome foi aprovado, parabéns, você foi selecionado da chamada regular, eu fiquei muito feliz, porque eu realmente esperava por isso. Porque a gente, claro, se decepciona se não passa. Então eu fiquei muito feliz mesmo quando eu fui aprovada. Eu nunca fiz cursinho, eu terminei o ensino médio no ano passado e agora eu já vou começar o curso de História em Uberaba. E eu sempre, no segundo ano de ensino médio, eu comecei a trabalhar. Então, eu tive uma vida muito corrida, minha rotina era corrida, porque de manhã eu trabalhava, à tarde eu estudava, eu ia para a escola até às 7 da noite. Então, era uma correria e o meu tempo livre era à noite, então era o tempo para descansar, porque eu chegava cansada. Então, eu chegava, jantava e aí já era mais de 8 horas. Então, eu tinha que conciliar trabalho com escola, com os meus estudos à parte. Então eu comecei a dar o máximo, só que eu nunca fui de estudar 4 horas, 2 horas, talvez por um pouco de preguiça também, mas só que então eu tentava fazer o mínimo que eu podia para não deixar passar, porque eu sabia o quanto isso era importante. O segredo do Enem me ajudou muito, principalmente com mapas mentais, porque era uma coisa muito fácil e rápida, principalmente com biologia, que não era uma coisa que eu me dava muito bem. E eu comecei a estudar aqueles mapas mentais e começou a entrar na cabeça. Eu comecei a fazer os meus mapas mentais, principalmente de história. E principalmente na fase de vestibular, na hora eu lembrava de mapa mental que eu tinha visto nas perguntas. Então foi uma coisa que me ajudou muito. Eu conheci os Segredos do Enem numa publicação do Facebook e eu vi lá Segredos do Enem, para ir bem no Enem, que era uma coisa... O Enem era uma coisa que me assustava muito. Então eu entrei lá, eu vi o vídeo que falava um pouco sobre o curso e tal, e eu falei, mãe, eu preciso fazer isso, eu acho que vai me ajudar, e aí foi onde eu me inscrevi. Então foi uma coisa que foi muito rápida, a inscrição do curso era bem facinho. Então eu me inscrevi e me ajudou muito. Cada momento que eu passei lá, cada 10 minutos que fossem que eu passei lá no site, me ajudou bastante. Principalmente com ansiedade, que é uma coisa que sempre me atrapalhou. E eu via os vídeos e me ajudou bastante em vários aspectos. Eu fui aprendendo algumas coisas sobre mim, não só quanto aos estudos, principalmente nessa questão da ansiedade. Hoje, eu recomendo os Segredos do Enem para todo mundo. E eu diria para quem está começando a estudar
não desista, tenha foco e vá atrás das coisas, porque depois você vai ver, se você deixar passar, no final do ano, quando chegar o vestibular, você vai falar, meu Deus, por que que eu não estudei?